está? Está conseguindo acompanhar as videoaulas e as atividades enviadas pela sua escola? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor ou professora da sua turma. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas e apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor da sala sempre que solicitado. Continue fazendo as atividades das videoaulas e também as atividades complementares. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Siga com a rotina que vocês estabeleceram aí em sua casa e, sempre que possível, também realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você pode desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, lembramos que não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas do vídeo para tirar as suas dúvidas. Nesses casos, orientamos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazer em casa se-pmmc.com.br. Na videoaula anterior, iniciamos a sequência didática percorrendo museus pelo Brasil. Nas atividades propostas, conhecemos alguns museus mogianos e de outras cidades e ainda exploramos os seus respectivos acervos. Nesta semana, conheceremos mais alguns museus brasileiros e dedicaremos um tempo para explorar os espaços destinados à visitação no Instituto Butantan. Primeira atividade, atividade 2A, pesquisando e lendo sobre museus, páginas 142 a 144. Nesta atividade, vamos pesquisar e ler sobre alguns museus brasileiros, selecionando e localizando informações relevantes para que a gente possa conhecer o funcionamento do local e também o que pode ser estudado ou apreciado em uma visita. Na página 142, é indicado que façamos a pesquisa de 4 museus. São eles: Museu da Imigração, que fica na cidade de São Paulo; Museu da Inconfidência, que fica em Ouro Preto, em Minas Gerais; o Museu do Homem do Nordeste de Recife, em Pernambuco, e o Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Como forma de exemplificar esta pesquisa e a forma como podemos registrar as principais informações no livro, já temos o resumo de 3 delas. Você deverá fazer a leitura destes resumos e, ao ler, grifar ou fazer alguma anotação no canto do livro, sempre que encontrar alguma informação importante sobre o museu, sua história, alguma curiosidade que envolva o espaço e também como ele funciona para a visitação do público. Se atentar ao que pode ser aprendido ao visitar um espaço como este, suas curiosidades, quando e como funciona a visitação, facilita na hora de programar para conhecê-lo e também ajuda na escolha de qual você teria mais interesse em visitar. Após a leitura, você vai perceber que das 4 indicações falta apenas a pesquisa referente ao Museu Imperial. Faça uma pesquisa em sites de busca ou acesse esse link disponível na descrição do vídeo e viaje nesse mundo de descobertas. Lá você pode encontrar informações sobre como se constituiu esse museu, toda a história da construção e o seu acervo, e também encontrar informações sobre a visitação e funcionamento. Com as pesquisas que foram disponibilizadas no livro, você buscou as informações e as destacou por meio de grifos ou marcas no texto ou no canto da página? Nesta, ao ler as informações no site, você poderá anotar as que julgar relevantes em seu caderno.
Segunda atividade, atividade 3A. Conheça a história do Museu Biológico, páginas 144 e 145. Nesta atividade, você fará a leitura sobre um outro museu, o Museu Biológico do Instituto do Butantã. Ao ler, você descobrirá a finalidade deste museu, seu envolvimento com a educação e sua localização geográfica. Ler para estudar e conhecer algum assunto envolve alguns procedimentos, como anotar pontos importantes na margem esquerda da folha, identificar do que trata o trecho do texto, grifar tópicos fundamentais para a compreensão do assunto, entre outros. Por isso, é necessário que você leia atentamente e faça uso desses procedimentos que falei. Você verá o quanto eles te auxiliarão a compreender melhor o assunto e a identificar as informações mais importantes. Você poderá fazer as suas anotações no próprio livro ou no seu caderno de língua portuguesa. Vamos à leitura do texto? Conheça a história do Museu Biológico. Esse é o primeiro museu do Instituto Butantã, localizado em um edifício histórico, antiga cocheira de imunização, construído na década de 1920 no bairro do Butantã, na cidade de São Paulo. O museu conta com uma exposição zoológica viva e permanente. Serpentes, aranhas e escorpiões podem ser vistos em recintos que recriam seu ambiente, biodioramas. Além disso, outros animais como lagartos, peixes e insetos também fazem parte da exposição. As instalações abrigam cerca de 100 animais, entre serpentes, escorpiões, aranhas, lagartos, anfíbios, peixes e até uma anfisbena, como é classificada a cobra de 2 cabeças. As crianças vão se divertir ao descobrir que as jiboias podem chegar a ter 4 metros de comprimento e ao realizar a tarefa de encontrar a cobra-cipó, que se camufla facilmente no cenário construído para reproduzir o seu ambiente natural. No Museu Biológico, grande parte dos animais são representantes da fauna brasileira, e a exposição objetiva apresentar espécies vistas comumente como assustadoras ou nojentas em seu contexto ambiental natural, ressaltando a importância dos diferentes organismos na manutenção dos ecossistemas. Além disso, painéis e placas trazem informações específicas sobre veneno e acidentes ocasionados por estes animais. Foi graças ao idealismo de Vital Brasil que, além da produção de soro antiofídico e vacinas, também se preocupava em desenvolver pesquisas. O Instituto tornou-se internacionalmente reconhecido. Em 1914, foi inaugurado o prédio principal com as condições necessárias para abrigar os laboratórios em torno dos quais cresceu uma instituição que combina pesquisa e produção. Ligada ao Instituto Butantã, foi o primeiro museu deste instituto e tem reconhecimento internacional como um dos únicos a apresentar de forma permanente uma exposição viva de espécimes vivos de cobras, lagartos, aranhas e escorpiões. Educadores estão presentes durante a visita e podem tirar dúvidas relacionadas aos animais e ao museu. Existem ainda visitações temáticas para grupos de no mínimo 20 pessoas. Os agendamentos devem ser feitos antecipadamente. O Museu Biológico do Instituto do Butantã tem ciência e pesquisa por todo lado. Terceira atividade, atividade 3B. Conhecer melhor o Museu Biológico do Instituto Butantã, páginas 146 e 147. Nessa atividade, você vai conhecer melhor o Museu Biológico do Instituto Butantã, explorando o mapa do lugar e de localização. Como você já sabe, é possível fazer visitas monitoradas aos museus, mas antes é preciso conhecer preços e horários de visitação e também obter informações importantes a respeito do funcionamento do Instituto. Leia o texto 3B, ou seja, os mapas que estão nas páginas 146 e 147, e observe cada um deles. Ao explorar o mapa 1, você obterá informações complementares para a visitação. Atente-se a legendas, aos pontos de referência, aos possíveis trajetos e aos nomes que aparecem em cada estação do passeio.
Dessa maneira, você poderá traçar alguns roteiros de visitação, escolhendo quais lugares passar e em que ordem, por exemplo. Os mapas 2 e 3 são reproduções do Google Maps. Se você tiver acesso à internet, acesse o Google Maps e localize o Instituto utilizando esta ferramenta. Mas caso não tenha, não se preocupe. Temos esses mapas impressos na página 147 para que você possa explorar a região em que o Instituto se encontra. Agora que você já explorou os mapas, responda em seu caderno. Quais são os espaços que poderão ser visitados no Instituto Butantã? Quanto tempo levaria para a visitação de todos esses espaços? Em qual bairro está localizado o Instituto Butantã? Quais pontos de referência próximos ao Instituto Butantã podemos utilizar para a sua localização? Depois de responder essas perguntas, elabore uma lista de providências necessárias para fazer essa visita. Estude ponto a ponto todos os lugares pelos quais você passaria se fosse realizar essa visita, desde a entrada do Instituto até a saída dele. Quarta atividade, atividade 3C, leitura do texto, os espaços destinados à visitação pública do Instituto Butantã, páginas 147 a 152. Na atividade anterior, conhecemos onde ficam localizados alguns dos espaços de visitação do museu. Agora é a hora de conhecer um pouco mais sobre cada um desses espaços. Leia o texto 3C, os espaços destinados à visitação pública do Instituto Butantã. E ao ler, grife e identifique com marca-texto ou o seu lápis as informações que julgar mais importante em cada um dos espaços. Após a leitura, responda as questões que seguem o texto nas páginas 151 e 152. Para finalizar, compartilhe suas ideias e opiniões com seu professor ou professora, colegas e familiares. Quinta atividade, atividades 3D e 3F. Planejando um roteiro de visita, páginas 153 e 154 e 156 a 158. Nesta atividade, vamos fazer uma adequação da atividade 3D e 3F. Como não conseguiremos fazer a visita ao museu, em virtude desse contexto remoto, das atividades escolares e culturais, vamos pular a atividade 3E em que você faria um relatório da visitação. Por enquanto, ficaremos com o planejamento da visita e assim que as coisas voltarem a funcionar normalmente, você já terá um roteiro de visitação planejadinho para fazer com algum familiar ou para indicar para algum amigo. Para iniciar este roteiro, responda em seu caderno as perguntas que estão na atividade 3D, página 153. A. O que você achou dos espaços destinados à visitação pública do Instituto Butantã? B. De qual parte você não desistiria de jeito nenhum? Conte o motivo pelo qual você não perderia por nada essa visita. C. Se tivesse que priorizar a visita a alguns museus do Butantã, por causa do tempo, por exemplo, quais você escolheria? D. Você acha que conseguiria realizar a visita sozinho, sem monitoria? E. Quais perguntas você fará aos monitores do museu em relação às serpentes que compõem o acervo do Museu Biológico? F. Quais perguntas você faria aos monitores em relação ao acervo do Museu Histórico no Instituto Butantã? Para dar continuidade a este roteiro, é importante que você retome todas as anotações que fez nos textos que leu sobre o Museu do Butantã e preencha o quadro que está na atividade 3F, das páginas 156 a 158. Neste quadro, você deverá colocar as seguintes informações. Nome do museu. Aqui você vai escrever o nome do museu escolhido, que pode ser um museu biológico, ou um museu de microbiologia, ou um museu histórico. Local. Onde localiza-se este museu escolhido, ou seja, o Instituto do Butantã e o seu endereço? Como chegar?
o endereço do museu e uma descrição de como podemos chegar nele, pensando que o roteiro seria planejado com a saída da sua casa. Para te ajudar nesse item, você pode usar novamente a ferramenta do Google Maps. Caso não tenha essa disponibilidade, vamos usar o mapa que está disponível na página 3B. Acervo disponível ao público e atividades educacionais proporcionadas pelo museu. Os espaços para visitação, aqueles que conhecemos ao ler o texto da atividade 3C e quais atividades educativas acontecem neles. Recomendações para visitas. Uma dica sobre o horário, ordem de visitação dos espaços, coisas desse tipo. Se tiver como pesquisar e imprimir, um mapa para se chegar ao museu. Caso não tenha essa disponibilidade, continuaremos usando o mapa que está disponível na página 3B e por isso não será preciso colocá-lo aqui neste quadro. E por fim, para deixar o seu roteiro completinho, preencha o quadro que está nas páginas 153 e 154. Nele você vai registrar de forma mais resumida o que já escreveu no seu caderno, enfatizando. O que é preciso fazer para organizar essa visita? O que você já sabe a respeito do museu e quais perguntas poderão ser realizadas aos monitores em cada um dos espaços a serem visitados? Quanta informação, não é mesmo? Registre todas elas com calma, leia o que escreveu, veja se faz sentido e corrija o que for necessário. Lembre-se que você está escrevendo para indicar este passeio a alguém, por isso, quanto mais claras estiverem as informações, melhor será. Você já tem informações mais do que suficientes para planejar e indicar a visita a este museu. Assim que essa pandemia passar, converse e analise com seus familiares a possibilidade de uma visitação. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E só para lembrar, neste roteiro, vamos fazer as seguintes atividades. Primeira atividade, atividade 2A, pesquisando e lendo sobre museus, páginas 142 a 144. Segunda atividade, atividade 3A, conheça a história do Museu Biológico, páginas 144 e 145. Terceira atividade, atividade 3B, conhecendo melhor o Museu Biológico do Instituto Butantan, páginas 146 e 147. Quarta atividade, atividade 3C, leitura do texto Os Espaços Destinados à Visitação Pública do Instituto Butantan, páginas 147 a 152. Quinta atividade, atividades 3D e 3F, planejando um roteiro de visita, páginas 153 e 154 e 156 a 158. Guarde o seu material com bastante cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola. As videoaulas continuam disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Gostamos muito de acompanhar a realização. Chegamos ao fim das atividades dessa semana. Chegamos ao fim também das videoaulas do ano letivo de 2020. E neste momento queremos parabenizar e agradecer a você, estudante, e a sua família, por toda a dedicação nesses longos meses que passamos juntos. Agradecemos por permitirem que entrássemos na casa de vocês toda semana para que juntos pudéssemos estudar e prosseguir com as atividades escolares. Nós agradecemos também aos professores, coordenadores pedagógicos, os diretores e todos os funcionários das escolas que acompanharam, atenderam presencialmente pelas redes sociais, entregando, postando, compartilhando e recebendo as atividades escolares. Também parabenizamos e agradecemos a equipe técnica do Departamento Pedagógico, que se esmeraram na produção dos roteiros das videoaulas.
Nosso agradecimento também aos orientadores de informática que trabalharam nas filmagens e edição das videoaulas. Agradecemos à Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes e à TV Câmara, que viabilizaram as transmissões das videoaulas. Sem o empenho e envolvimento de todos, o ano letivo de 2020 não teria acontecido. Para o próximo ano, cada estudante receberá um novo material e a Secretaria Municipal de Educação, junto às escolas, já estão se preparando para consolidar as aprendizagens trabalhadas em 2020. Desejamos a todos vocês um bom período de férias e descanso e se cuidem para que o ano letivo de 2021 na escola seja uma realidade. Um grande abraço e contem sempre com a nossa dedicação. Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.